Olá para todos! Sejam bem-vindos ao último bloco da série de revisão de Anatomocineziologia. Quero dizer que estou muito feliz de ter chegado até aqui com todos vocês e vamos lá, com toda a força e coragem, encerrar o nosso percurso de estudo nesse semestre com a coluna vertebral. Não chegaremos a falar sobre os músculos da coluna vertebral, porque não abordamos em sala de aula, mas eu altamente recomendo o estudo desta parte para critério de conhecimento pessoal. Na verdade, eu realmente penso que esse estudo da cinesiologia para nós, ele é indispensável, que estamos na área do corpo ao longo de todo o nosso percurso, né? Então, esse semestre foi a introdução que tivemos a respeito da terminologia, dos planos, eixos, de como a gente lida com o osso, com o músculo, né, para compreensão geral. Adquirido esse vocabulário, que nós já temos esse vocabulário, fica muito mais fácil traduzir este conhecimento na maneira cinesiológica de interpretar o corpo. Então, daqui para frente, basta o aprofundamento a partir do interesse pessoal de cada um. Então, esse estudo contínuo é altamente recomendado para nós, para o nosso aperfeiçoamento sempre, né? O conhecimento, ele nunca para, nunca acaba. Então, vamos lá. Isto aqui que estamos visualizando é o resumo de nossa aula de hoje. Porém, antes de iniciar os tópicos sobre a coluna vertebral, eu gostaria de fazer um parênteses a respeito de tudo que nós vimos sobre o cíngulo e o complexo do ombro e o do cotovelo, e eu vou mostrar esta figura aqui, que eu achei extremamente simples e esquemática, mas o que ela me trouxe foi algo muito interessante, porque eu nunca havia visto assim um desenho que mostrasse a noção da pele, né, do ser humano e a posição óssea, sem considerar os músculos desenhados em cima. Então eu achei muito interessante como critério nosso de enriquecimento da nossa noção, né, do posicionamento dos ossos no corpo, porque me trouxe uma clareza, assim, interessante que eu achei legal compartilhar com vocês. Olha só o tamanho da massa muscular que nós temos no nosso corpo em relação à estrutura óssea nesse membro superior aqui, que é o braço. E aqui nas costas também, né? A espessura dos músculos aqui, eu não sei, talvez... não sei, eu vou julgar aqui que não tá muito fiel, mas isso é só um julgamento. Talvez seja fino assim mesmo, porque a gente pode tocar com bastante facilidade a escápula, né? Mesmo num cara bastante forte, a escápula é acessível, né? E o posicionamento aqui da clavícula também, olha só quanta massa muscular está em volta aqui do húmero e também do rádio e da ulna. Então, só para fechar aqui, fechando então o parênteses a respeito do nosso estudo sobre um membro superior, esta imagem como síntese, né, do trabalho muscular em cima das nossas alavancas ósseas. Então, ótimo. Vamos voltar aqui a falar sobre, aliás, iniciar o nosso papo sobre a coluna vertebral. Bom, este aqui é o resumo dos tópicos, a indicação, né? Resumo dos tópicos é ótimo, né? A indicação dos tópicos que nós vamos abordar na nossa aula de agora. Então, a coluna vertebral se chama uma coluna vertebral porque ela é uma haste multiarticulada. Essa é uma caracterização que o Lippert dá, né? E esta haste, que é multiarticulada, ela está localizada no eixo longitudinal do nosso corpo, conectando assim o cíngulo, o membro superior, o nosso crânio, até os nossos membros inferiores. Então, toda a transmissão de força dessas estruturas, membro superior, cíngulo e crânio,
é feita pela coluna vertebral. E ela possui curvaturas. Vamos dar uma olhada então nestas curvaturas aqui, ó. Estamos aqui com 4 curvaturas côncavo-convexas. Nas regiões da coluna que nós já estudamos de forma prática e teórica em salas de aula. Então, estamos vendo aqui a curvatura da cervical e suas 7 vértebras, a curvatura da torácica e as suas 7 vértebras, a curvatura da lombar e as suas 12 vértebras, perdão, a curvatura da lombar e suas 5 vértebras e a curvatura do cóccix com as suas 5 vértebras fundidas, contando a curvatura do sacro, perdão, gente, esse erro, a curvatura do sacro com suas vértebras fundidas e o cóccix aqui, né, chamada de curvatura sacro-coccígea, porque é a junção do sacro com o cóccix. E o Lippert define aqui no livro dele que essa curvatura na nossa coluna, ela faz com que ela seja muito mais eficiente e seja muito mais forte do que se fosse simplesmente uma haste reta. Então, esse dinamismo da nossa haste multiarticulada é fundamental para a transmissão adequada de forças e para a execução dinâmica dos movimentos diante de todas as possibilidades que a coluna nos oferece, ok? Então, aqui, ó, existe uma tabelinha resumindo essas curvaturas, considerando a região da coluna que estamos falando, o número de vértebras envolvidas e a curvatura, considerando a vista anterior, ok? Curvatura anterior. Então, vamos falar agora sobre as vértebras da coluna. Para isso, eu vou usar um apoio bibliográfico. Além do Lippert, eu vou usar um livro chamado Anatomia para o Movimento, o volume 1 desse livro, de uma autora chamada Blondine Kelley-Germain. E este livro aqui vai ilustrar também, junto com aquele livro do Lippert, as vértebras e a parte referente à coluna vertebral. Então, vamos dar uma olhada aqui no livro da Blondine, como que é uma vértebra. E ela classifica aqui que existem 2 partes principais. A anterior maciça, ou corpo vertebral, que é essa daqui. Na figura do Lippert, corresponde à mesma posição desse boneco, né? A parte desse desenho, a parte anterior está aqui, a posterior aqui, certo? Anterior parte da frente, posterior parte de trás. Estamos aqui com esta parte anterior e a parte posterior, ou arco vertebral posterior. Então, estamos vendo a constituição de uma vértebra, de um tipo de vértebra, né? Porque nós vemos ali que existem alguns tipos, né? Mais de um. E a Blondine, ela destrincha a vértebra. E ela diz assim, que o corpo é mais ou menos cilíndrico e temos implantados atrás do corpo os pedículos. Aqui temos 2 lâminas que se tornam a juntar numa prolongação que forma o processo espinhoso ou espinha. Por isso que de vez em quando a gente fala, nossa espinha. O processo espinhoso corresponde a essa parte aqui, tá? Em cada junção do pedículo tem um espessamento vertical, que é esse aqui, chamado processo articular, ok? Que contém uma superfície cartilagínea, né? Porque esse é um processo articular. E aqui saem desses processos articulares os processos transversos. Então, juntando esse desmembramento, estamos visualizando aqui corpo vertebral, pedículos, processos articulares. Aqui, as lâminas que se juntam formando a espinha, e aqui os processos transversos.
Aqui ela já mostra o empilhamento das vértebras, tá? Esta é uma versão assim tridimensional que a gente consegue compreender o que ela quis mostrar pra gente. E aqui é uma vista aérea, digamos assim, né? Que ela quer destacar o forame vertebral, ou seja, o buraco. Lembra nas aulas de osso que eu comentei que todo o forame é um buraco, e todo buraco é um forame. E por aqui que é onde passa a medula espinal, tá? Aqui, que ela até diz, né? O canal vertebral por onde passa a medula espinhal, no meio desses forames, que está bem aqui onde eu estou passando o mouse. E também por aqui, por esse pedaço que se chama forame intervertebral, aqui é o forame da vértebra e aqui é o forame entre vértebras, né? Por isso intervertebral. Passa nervos, né? Passam os nervos que saem da medula. Certinho? Então, temos aqui o empilhamento dessas vértebras que vemos aqui, tá? Corpo vertebral, pedículos. Temos aqui os processos articulares, a espinha, processos transversos, se articulando. Olha só como se articula a parte inferior de uma vértebra se articula com a parte superior de outra e assim sucessivamente. E vamos lembrar também dos famosos discos intervertebrais, ok? Que a Blondin fala aqui, né? Bonitinho como elas estão unidas. Mas, antes da gente chegar nisso, né? Nessas articulações propriamente ditas, definidas as vértebras, vamos falar a respeito dos movimentos possíveis na nossa coluna vertebral. E ela é classificada pelo Lippert como uma coluna triaxial, ou seja, ela tem os movimentos nos 3 eixos do espaço. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas movimentações, tá? O Lippert dividiu aqui pescoço, tronco, pescoço, certo? As flexões de pescoço e tronco, a extensão ele considera aqui a posição ereta e a hiperextensão de pescoço e tronco. Temos também pescoço e tronco, flexão lateral, aqui, que pode ser chamada de inclinação também, né? E as rotações, direita e esquerda, de pescoço e tronco. Eu gostaria de ler aqui a descrição porque eu achei muito elegante e também vai treinar nosso vocabulário lá da primeira aula de introdução da terminologia descritiva, quando a gente aprendeu um pouco sobre planos e eixos. Então, vamos lá. A coluna vertebral como um todo é considerada triaxial, portanto, tem movimentos nos 3 eixos e planos espaciais. A flexão, a extensão e a hiperextensão ocorrem no plano sagital em torno do eixo transversal. A flexão lateral, também chamada inclinação lateral, ocorre no plano frontal em torno do eixo sagital. Sempre ocorre para o mesmo lado, direito ou esquerdo. A rotação ocorre no plano transversal, horizontal, em torno do eixo longitudinal, exceto entre o crânio e o atlas. Não há rotação nesta articulação. O alinhamento das articulações dos processos articulares determina o grau de rotação e de outros movimentos possíveis. Então, muito elegante essa definição do Lippert. Ela vai lá na nossa terminologia descritiva, em que a gente precisa usar nosso raciocínio espacial e nossa terminologia técnica para compreender exatamente o que ele falou e para unir com esses desenhos que nós estamos vendo. Então, depois dessa descrição, a gente olha aqui novamente para essas figuras. Eu sugiro que vocês façam essa junção, né? O que ele quer dizer quando ele diz que ocorre uma flexão e ela é no plano sagital, no eixo transversal. O que isso aqui quer dizer, né? Plano sagital, eixo transversal. Planos e eixos. Certinho?
serão as articulações da coluna vertebral. Vamos falar principalmente aqui sobre as articulações atlanto-occipital no decorebas. Lembra? Atlas, que é a primeira vértebra da coluna, occipital, que é aquele osso do crânio, da base do crânio, atlanto-axial, lembrando, articulação entre o atlas e o axis, que é a segunda vértebra cervical, e as articulações zigoapofisiais, ou também chamadas de articulações dos processos articulares. Nós já sabemos o que é um processo articular, então uma articulação zigoapofisial é referente a esses processos articulares, ok? Então, eu gostaria que vocês pesquisassem, trouxessem agora à memória o osso atlas e occipital, para a gente entender como que essa articulação se dá e por que não há rotação nessa articulação. Então, quem não lembra como que é, favor olhar lá no e-skeleton, dá um pause aqui no vídeo, pesquisa lá o atlas e depois o occipital. Depois de pesquisado, vocês voltam a dar um play e vamos direto para essa figura aqui, ilustrada pelo Lippert, da articulação que na verdade vai acontecer entre o atlas e o axis. Então, eu quero que a gente foque aqui no atlas, que é aqui, e a gente vai usar a nossa imaginação para visualizar a articulação entre esta vértebra e o occipital, que tem aquele acidente ósseo aqui, uma superfície bonitinha, que vocês vão pesquisar morfologicamente o nome, que entra aqui. Então, o que acontece aqui? A gente pode ter um movimento de sim ou não, ou seja, uma flexão, uma extensão entre o occipital e o atlas, mas não há uma rotação propriamente dita, tá? Porque a conexão, o encaixe articular geométrico entre esses ossos não permite essa rotação, ok? Então, aqui a gente está vendo de fato uma articulação entre o axis, que é a nossa C2, e o atlas, que é a nossa C1. Aqui acontece uma rotação, sim, tá? Exatamente nesta região, certo? Em que o atlas pode virar para a direita ou para a esquerda e tem essas três articulações. Então, ele é triarticulado com esta primeira vértebra aqui. O axis é triarticulado com o atlas e vice-versa. Por que essa articulação é importante a gente focar nela? Está numa região cervical, que é uma região que possui bastante mobilidade, e ela é uma articulação bastante peculiar, porque nesse início da coluna, essas vértebras elas têm uma morfologia, uma forma bastante diferente da forma padrão, digamos assim, das outras vértebras, tá certo? Então, conhecemos, abstraímos, né, na verdade, imaginativamente, a articulação atlanto-occipital e estamos vendo agora a atlanto-axial propriamente dita, certinho? Então, agora vamos partir para a próxima articulação. Agora vamos falar das zigoapofisiais entre os processos articulares das vértebras. Para isso, vou resgatar aqui a Blondin e os seus esqueminhas. Enquanto aqui, já direto, né, para as articulações zigoapofisiais.
estamos vendo que elas ocorrem nesta região, certo? Elas são pequenas, como a Blandin diz, ela diz que são para os movimentos, né? E temos aqui também ela destrinchando a articulação entre os corpos das vértebras, né? Feita pelo disco intervertebral. Então, vamos dar mais uma olhada aqui, segundo os esquemas dela, como ela define e demonstra pra gente essas articulações. Opa. Vamos lá. Bom, então estamos vendo aqui toda a caracterização, né, esquemática que ela dá para o disco. E ela fala sobre as partes do disco que é importante a gente ter como referência. A parte periférica ela chama de ânulo fibroso, ou anel formado por lâminas concêntricas de cartilagem fibrosa, dispostas como em uma fatia de cebola. É uma boa analogia para nós, né? E outra central, o núcleo pulposo, que é uma espécie de bola cheia de líquido gelatinoso. O conjunto parece um amortecedor feito para suportar as grandes pressões às quais são submetidas as vértebras. Então, é muito importante a gente ter como referência, né, essa característica pulposa e fibrosa, né? E por que a gente fala que o disco intervertebral ele é majoritariamente fibroso, né? É uma cartilagem fibrosa. Então, retomando aqui, vamos falar agora sobre os ligamentos da coluna vertebral. São eles o longitudinal posterior, o nome já diz a localização, né, dele e o eixo onde ele está. O ligamento longitudinal anterior, o supraespinal, o interespinal, o nucal e o amarelo. Vamos dar uma olhada aqui pelo esqueminha da Blandin. Ela diz que 3 desses ligamentos são como bandas contínuas que vão do occipital ao sacro. Olha só, essa coluna ela tá em inclinação, né, também. Estamos vendo aqui, ó, esse aqui é o longitudinal anterior, né? Aqui é o corpo vertebral, correto? Numa vista anterior, e aqui os processos espinhosos, né? O ligamento longitudinal posterior, aqui ela abreviou de LLA, o longitudinal posterior de LLP, né, ligamento longitudinal posterior, ele está exatamente atrás dos corpos vertebrais, ó, como a gente está vendo, eles passam pelo forame vertebral, e o ligamento supraespinal, situado atrás das espinhas, ou acima, né, das espinhas, depende do referencial. Então, estamos vendo aqui o processo espinhoso e o ligamento supraespinal. Olha só que interessante. O LLA, como ela mostra aqui no desenho, é um freio à extensão, que é justamente isso que a gente busca na compreensão do nosso estudo cinesiológico, né? Se a gente estica aqui esse ligamento inclinando, fazendo uma hiperextensão, na verdade, né, da coluna, ele freia essa extensão, que a Blandin chama de extensão e o Lippert chama de hiperextensão, ok? E o LLP e o supraespinal são um freio à flexão, né? Porque se a gente aproxima aqui os corpos vertebrais, a gente tensiona
esses ligamentos aqui. E na flexão, o LLP recebe uma pressão do núcleo discal, que a gente acabou de ver lá em cima, o núcleo pulposo, né? Porque o que acontece? A geometria muda, altera, esses segmentos aqui ficam mais próximos, o núcleo pulposo é deslocado em relação à sua posição inicial, né, com o empilhamento vertical, ele é deslocado porque há uma pressão nessa região, né, uma curvatura, e essa linha de forças empurra o núcleo pulposo em direção ao LLP, tá? Bastante interessante. Ela fala sobre que os demais ligamentos são descontínuos. Então, entre duas lâminas, a gente já sabe o que é, né? A lâmina de uma vértebra, existe o ligamento flavo, ou o que o Lippert chama de amarelo. Este ligamento é elástico, atravessando, a Blandini observa que ele é atravessado com uma agulha quando se faz uma punção lombar. Uma punção lombar tem o objetivo de retirar o líquido que circula na medula, né? E aí esse ligamento é atravessado, olha só que coisa. Estamos vendo aqui o posicionamento dele. Então, a cada duas vértebras existe este ligamento flavo. E entre duas espinhas, né, encontra-se o ligamento interespinal também, ó, tá aqui, ó, entre duas espinhas, esse ligamento, né, as espinhas são essas daqui. E entre dois processos transversos superpostos encontram-se os ligamentos intertransversários. Olha só, está aqui os intertransversários, que eu acredito que eu não coloquei, né? No cal, amarelo, não coloquei. Vamos acrescentar, então, os ligamentos intertransversários no nosso estudo, no nosso resuminho. Acrescido aqui os ligamentos intertransversários no nosso estudo. A gente vai falar sobre os ligamentos nucais, que a Blandini, acredito que ela vai especificar mais para frente, mas de maneira resumida aqui temos uma visão lateral, né, uma vista antero-posterior num plano sagital, né, do corpo. Estamos vendo aqui C1, C2 e o ligamento nucal, né, o posicionamento dele. Olha, esse aqui é o occipital, é nessa região aqui que ele se articula com o atlas, e o ligamento nucal, dá pra ver como ele é bastante diferente, ok? E aqui a Blandini, ela fala sobre as vértebras durante os movimentos, e ela especifica essa questão triaxial e diz que, como a geometria das vértebras elas são diferentes, esses movimentos eles têm limitações diferentes conforme a região, ok? Porque a gente sabe que as vértebras da coluna elas vão se modificando conforme a região cervical, torácica ou lombar. Então, ela descreve aqui o que acontece na flexão, considerando a vértebra de baixo como fixa e quem se move, né, é a vértebra de cima. Então, olha só o que ela diz, que os processos articulares superiores deslizam para cima e para frente sobre as inferiores, e o núcleo desloca-se para trás, que foi o que a gente acabou de ver, né? O disco é pinçado na frente e boceja atrás. As lâminas e as espinhas se separam. Todos os ligamentos situados atrás do corpo vertebral são colocados sob tensão. E os da frente a gente está vendo aqui que eles ficam frouxinhos, né? E na extensão acontece o contrário, né? O disco vai para frente e é pinçado aqui na região posterior, ok? E os ligamentos situados atrás do corpo vertebral ficam frouxinhos. E o LLA fica distendido, certo? É colocado sob tensão. Temos também a vista do que acontece nas inclinações. O que vai acontecer nas inclinações em relação ao disco vai ser a mesma relação, né? Ele vai ser deslocado na parte mais aberta, né? O núcleo desloca-se para o lado convexo
e o ligamentozinho aqui fica frouxo e aqui é colocado sob tensão, ok? E as rotações, eu acho bastante interessante olhar os vetores, né, as direções da rotação, porque as fibras do disco se torcem, né? Então, ela fez aqui um desenho, né, do núcleo pulposo, das fibras do disco, e ela diz que as fibras colágenas de cada camada são perpendiculares às de cada camada adjacente. O que isso quer dizer? Que cada camada está em 90 graus, digamos assim, com a camada adjacente, ou seja, seguinte, né, ao lado, em segmento. Quando uma camada está sob tensão, as outras alternadas estão relaxadas. Olha só que magia esse movimento de rotação. Olha esse desenho aqui que fantástico, né? Aqui representando um corpo vertebral e essa parte aqui representa o disco. Então, imagina que isso aqui foi girado, torcido, né, para este lado. Devido à torção, produzem-se dois efeitos simultâneos: tensão das fibras e diminuição da altura do disco, portanto, uma leve compressão do núcleo, e todos os ligamentos são colocados sob tensão, né? E o disco fica dessa maneira, né? As fibras ficam aqui desta maneira dentro do disco. Isso eu acho de uma engenharia maravilhosa, né? E aí ela fala um pouquinho sobre a característica, né, de amortecedor do disco intervertebral, fala um pouco sobre as pressões que chegam e a importância do núcleo como um distribuidor dessas pressões através das fibras do disco, e fala um pouquinho sobre a questão da hérnia, né, que é o desgaste e o vazamento do núcleo pulposo, causando dor, pressionando os nervos, né, a famosa hérnia de disco, né, e os graus dessa possibilidade de lesão. Aqui ela dá umas indicações, né, para tomar bastante cuidado com a maneira em que a gente vai cuidar da nossa coluna, para que não haja excesso, né, desgaste das nossas articulações, ok? Então, como eu havia falado no início, né, quem quiser aprofundar os estudos em relação ao conteúdo dos músculos é muito bem-vindo, é de muito boa pedida. E agora encerramos de fato a nossa revisão. Mais uma vez eu agradeço imensamente quem chegou até aqui comigo. Foi um longo percurso, mas foi muito prazeroso. Eu pude aprender mais, reforçar mais, né, pesquisar melhor coisas que não estavam claras para mim, e fico muito feliz, muito grata de poder compartilhar isso com vocês. E desejo uma excelente avaliação a todos nós, e que todos, como eu já havia falado antes, tirem 10 e passem tranquilamente de semestre. Valeu mesmo, pessoal. Um excelente trabalho e um beijo grande. Até a próxima. Quem sabe, né? Um abração. Muito obrigada. Valeu!